da mãe. Da mãe, né? Pois é, que bom, né? Muitos dos bate-papos também acontecem aqui na casa da mãe. Sim, é verdade, né, mana? Altos bate-papos, profundos Já bate-papos, aconteceram aqui, né? muitas risadas, né? Muito choro, Muito choro, já muita aconteceu, muita oração, oração. né? Mas me conta, você não passou o Natal comigo, né? Nem vocês estão sabendo do nosso Natal, Oi, né? gente, é verdade. Pois é, né? A gente tem que se dividir nas famílias, né? Natal a gente Exato. ficou na família do Rogers e Ano Novo daí nós viemos pra cá. Tivemos um Natal muito gostoso com os primos, tios do Rogers, que fazia tempo que a gente não via. Foi muito gostoso revê-los depois de muito tempo, desde antes da pandemia, né? Então foi um momento gostoso de reencontro. E o Ano Novo aqui com vocês também muito gostoso, poder estar junto, poder partilhar e entrar juntos nessa nova expectativa aí para esse ano. Sim, que E o gostoso. seu? O nosso lá de casa foi bem tranquilo, foi muito gostoso. Ficamos só a nossa família, com a família do Tiago, da Aline e a Laurinha, que chegou, né? Então, eles não estão saindo muito de casa, mas Os no devidos Natal cuidados, eles né? foram, e foi muito gostoso. Então, a gente tem curtido muito essa fase de ser vovó, né? E vovô, e a Elisa titia, como é especial isso, como é lindo ver a manifestação do amor de Deus através das gerações, né? Que vão vindo. Sim, sim. E hoje, né, aniversário da Lise. Esse presentinho completa 3 anos que chegou. Então, essas crianças alegram a nossa vida. Verdade, verdade. É muito bom, né? Ver como a família faz diferença na vida, né? Sim. Você sabe que hoje fui comprar umas coisinhas, né, pra Liz e no caixa a moça falou assim, que ela tava cantando uma música sobre paixão, né, e daí não sei quem virou pra ela e falou assim, tá apaixonada, fulana? Ela falou, não, que apaixonada, eu canto pra mim mesma, eu não preciso de ninguém, eu estando comigo mesma, bem, estou bem e é o suficiente. Daí assim, por um lado achei interessante essa fala dela, né? É muito importante estar bem, né, consigo mesmo e ser uma boa companhia para si mesmo, né? E você conseguir se divertir com você, sentar e ver um filme. Mas, nossa, é tão bom ter uma família, né? É tão gostoso Nossa. poder trocar, Sim, é um privilégio, né? seja qual for essa formatação de família, né? Sim. Mas ter alguém para dividir a vida, né? Eu acho tão importante, tão especial poder ver uma geração nova, né, nascer e o que isso vai trazer. Sim. E isso que você estava falando, ninguém vive sozinho. Eu acho importante, sim, que a gente já até andou falando em alguns encontros, de que a gente não pode depositar sobre o outro nossas expectativas ou nossas frustrações, mas ninguém é uma ilha que vive sozinho, né? A gente precisa se relacionar. E às vezes esse não, eu me basto, vem muito de uma necessidade de proteção, me dá um pouquinho de sensação de que eu me protejo quando eu não me relaciono. O não precisar, né? Eu não preciso de ninguém. Será que isso esconde alguma coisa, né? Sim, porque olha, eu digo algo, como é desafiador a convivência familiar, não é? Sim, nossa, como a gente cresce. Por quê? Porque pensamos diferentes, temos perspectivas diferentes e nos atritamos. Exatamente. Então, muitas vezes, ou até mesmo eu, por muito tempo, achei que para a pessoa me amar, ela tinha que pensar igual eu. Então, quando a pessoa pensava diferente, é como se ela estivesse me rejeitando. Eu assumia isso.
Demorei muito para entender que não, que nós somos pessoas diferentes, temos direito a pensar de formas diferentes, e isso não significa que a outra pessoa não me ama, só significa que ela não é eu. Aquela coisa da aceitação, né? A gente só acha que vai ser aceito se eu pensar igual né, àquela pessoa. Então, é que de fato, quando existe, né, essa concordância, esse mesmo pensamento, existe uma paz que reina, né, diante de uma concordância. Quando há, né, os diferentes pontos de vista e opiniões, realmente é inevitável a gente sentir aquele mal-estar, né? Até mesmo se tem 3 que pensam de jeito e um só que pensa de outro, né? Como se esses 3 se aliassem. É um desafio você realmente ser respeitado, continuar sendo aceito e amado mesmo diante da sua opinião diferente. Acho que é difícil para os 2 lados, tanto para aquele que tem que aceitar e continuar amando, e para aquele que é a opinião diferente, se posturar e manter, não, eu não penso assim, né? E ficar tudo bem, não se sentir mal. Poxa, né? Eu não consigo. E até, de repente, vou fingir, né, que eu penso igual, mas daí eu chego em casa e converso com quem pensa igual a mim e falo, você viu como que aquele fulano pensa? Né? Como é difícil haver essa diferenciação realmente. Sim. Dentro principalmente de um grupo de convivência, né? Familiar, eu vejo que isso é desafiador, né? Porque amigo eu posso, não tá pensando como eu, né? Descarto, ou não tá me fazendo bem. Não tá acrescentando. Agora família não, né? Não tô dizendo que essa postura de descartar das pessoas não. Certa, não é isso. Mas há essa opção, né? É que, de repente, amigo é mais fácil de aceitar a diferenciação. Exatamente. Dentro da família, talvez seja mais difícil de aceitar o diferente, né? E ainda mais quando se trata de filho, né? A gente vai vendo eles crescendo e vendo que eles vão desenvolvendo a própria personalidade e vai vendo que eles vão fazendo as próprias escolhas que muitas vezes, na nossa perspectiva, nós não faríamos ou faríamos de uma outra forma. E como é fácil para os pais trazerem isso está certo, isso está errado. Medirem por lado de certo e errado e até extrapolarem, porque não faz como eu ensinei, não me honra, não me ama, e o quanto isso está equivocado, o quanto isso tem que tomar cuidado, né? Porque uma coisa não é uma linha direta, né? Sim, e isso aparece assim de forma bem intensa na adolescência, porque eu vejo que o adolescente, ele é quando aquele momento que ele vai começar a se mostrar da forma que ele quer, ele vai começar a pôr a roupa que ele quer, porque ele deixou de ser aquela criança, né, que aceitava que os pais falassem, e daí a adolescência é aquele assim, é aquele momento do grupo, né, os meus amigos, eles estão vestindo tal roupa, eu vou vestir também. Não é porque meus pais não gostam, mas eu preciso ser aceita pelo grupo, então eu vou pelo grupo. Eu não vou mais pelos pais, né? Porque meu mundo ampliou. Então eu vejo, eu até há uns meses atrás estava conversando com a mãe de uma adolescente e ela estava falando isso. Minha filha está com algum problema, porque ela está fazendo tudo ao contrário. Eu até falei, ela não tá com nenhum problema, ela só tá se descobrindo, ela vai chegar no equilíbrio, né? E, vamos esperar, dar tempo ao tempo, né? Continua aceitando ela, amando ela. Claro, eu acho que a gente tem essa função de demonstrar quando tá errado, quando tá certo, né? Por mais que o filho não vá acatar, talvez, por um ato porque prefere estar conforme o grupo, mas eu acho que o pai e a mãe precisam, né, falar, olha, tudo bem, eu não vou brigar com você, eu não vou te impedir de sair de casa, mas não tá me agradando, né, essa roupa, eu não acho que é condizente a pessoa que você é e coisa e tal. Estou dando exemplo de uma roupa porque é um exemplo bem fácil, né. Mas eu acho que nós, como pais, acho que a gente tem que estar, né? Eu não sei, não passei pela experiência de adolescência ainda com a Liz, muito pitiquinha. Mas ela já é bem, assim, cheia das vontades. Põe o que quer e só fico imaginando na adolescência. Porque hoje eu posso falar assim,
você tem que obedecer a mamãe sabe o que é melhor. Eu fico imaginando adolescente, eu não vou poder falar assim pra ela, né? Então ela vai ter um momento que ela vai querer a forma dela, a opinião dela, e talvez eu tenha que respeitar esse tempo para que ela encontre, né, o equilíbrio. Eu até vi uma vez a respeito da neurociência falando que o adolescente não tem o córtex frontal totalmente desenvolvido, ele tem a amígdala totalmente ativa, que são as emoções, a impulsividade, né? Mas o córtex frontal, que dá a questão da racionalidade, né, daquela coisa de pensar, de educar a emoção, não está desenvolvido no adolescente. Então é muito mais fácil o adolescente ser impulsivo do que ser racional. É mais lógico, né, na adolescência isso acontecer. E até por isso que eu acho que é na adolescência que existem comportamentos que são desenfreados, né? Que resolve experimentar, né, um cigarro, uma bebida, uma droga, né? Que sempre estava como errado, porque os pais eram a cabeça da criança, e de repente, acho que na adolescência, vem o grupo, oferece uma coisa, né, um novo comportamento, ele vai pelo emocional, ele não vai mais pelo racional, né? E por quê? Porque o grupo prevalece. Né? Então, acho que esse momento da adolescência é um grande desafio, assim, né? Eu não sei, pensando aí no que a gente estava falando. É interessante a gente olhar como processos, né? Voltando ao processo, né? Não adianta a gente não ter uma via de coração e de comunicação e de clareza com os nossos filhos. Não adianta eu querer ter na adolescência algo que eu não desenvolvi na infância. Então eu posso dizer que a adolescência das minhas meninas foi muito tranquila. Sim, foi de porque fato. Desde a infância a gente foi trazendo alguns princípios que, quando eram crianças, vinham mascarados em regras, eram regras, mas que tinha sempre um princípio por trás. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não adianta eu cobrar de um meu filho adolescente algo hoje para resolver uma questão que a família está enfrentando nessas questões de diferenças, de atitudes, se eu não fui ao longo da infância do meu filho desenvolvendo os princípios na vida dele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu vejo uma grande diferença de você agir estabelecendo regras ou se você age estabelecendo princípios. Então eu vejo que tem muitos pais que, quando a criança é pequena, para se livrar do problema, usa artifícios do tipo: se você não vier, o bicho-papão vai te pegar. O que está acontecendo quando eu faço isso? Eu estou usando de um artifício que não é real. O bicho-papão não existe. Sem princípios. Não há nenhum princípio. Então, eu não estou trazendo para o concreto a minha base educacional para essa criança. Então, se eu falar para ela, você não vai, porque eu estou dizendo que não é para você ir, ela vai saber que quando eu digo não, vai ter um momento que eu também vou dizer sim, que você pode ir. Ela vai aprendendo a confiar que existe o não e existe o sim. E que esses dois não são porque eu quero castigá-la ou porque eu quero me livrar de uma tarefa chata. Então, quando chega na adolescência, que é um período normal disso que você estava falando, deles checarem os valores que os pais ensinaram, e isso é saudável para eles não mais serem sombras dos pais, mas para eles serem pessoas que escolheram seus próprios valores. É necessário, É necessário, é saudável emocionalmente eles fazerem esse cheque. Só que isso é saudável se a criança foi
ensinada pelos pais no que é certo e no que é errado. Não adianta eu falar assim, você não vai. Ah, mas eu quero. Tá bom, então vai. O que eu passei para essa criança? Eu passei que se ela ficar insistindo, eu vou deixar. Então, ela inconscientemente assimila isso. Então, quando eu disser não, que seja não sempre. Quando eu disser sim, que seja sim sempre. Porque daí eu concretizo que há um sim, que há um não e que a minha palavra vale. Sim. E também a importância, né, mana, dos pais. Não adianta eu falar que criança checa. Se eu falo não, ela tem a tendência de correr pro pai para ver se o pai vai falar sim, porque daí ela fala, não, mas meu pai disse sim. Então, isso é algo que tem que estar dentro desses princípios conversados já antes, o casal já tem unidade, concorda para... Então, eu digo que as minhas meninas, não estou dizendo que a nossa educação foi perfeita, porque não foi, porque não há como ser perfeito, porque são pessoas individuais, únicas, que quando eu passo algo para elas, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu excelente, mas certamente, de alguma forma, o que eles refletem pode ser, eles captam, pode gerar confusão aí. Então, não é perfeito, nunca vai ser perfeito, porque nós somos pessoas falhas. Sim. Mas algumas coisas que a gente vai fazendo, vai trazendo clareza, né, para a criança, para ela ir captando esses princípios, para quando chega na adolescência, ela conseguir fazer esse cheque de valores, sabendo, isso era algo que servia para os meus pais, não vai servir para mim, mas respeito, entendo, fez sentido. Vou usar de alguma forma. Isso. Então eu acredito assim que... E aí vem os conflitos, né? Porque se eu também, como pai e mãe, não me posiciono com aquela autoridade de que eu sou pai e mãe, esse é meu papel de estabelecer o limite e ensinar o caminho, né? Também não ficar claro, daí fica complicado, daí chega na adolescência, fica mais complicado ainda, né? Sim. Mana, você sabe que mesmo a Lizzie sendo pequenininha, eu tento colocar essa questão do princípio, por mais que ela não entenda, eu falo, filha, papai e a mamãe sabem o que é melhor para você, porque você não tá enxergando coisas que a mamãe e o papai são grandão e conseguem enxergar, você ainda não tá enxergando, por mais que ela não entenda toda a inteireza disso, eu acho que é mais ou menos isso, assim, de tentar colocar um princípio diante do não, né? Olha, filha, a mamãe tá falando não, porque a mamãe e o papai, né, sabem o que pode acontecer. Então, acho que essa é a questão, né? De colocar um princípio por trás de um não. Isso. Né? Não é um simples não. E a forma, né? A forma que você está fazendo, mesmo que ela não entenda palavra por palavra, você está abrindo e comunicando algo, você está dando um espaço para ela ali. Isso, você está indo de coração a coração, você não está indo só de mente a mente. Sim, né? até porque a minha filha tem uma personalidade bem específica, ela não aceita simplesmente um não. Não porque eu não quero. Não porque eu sou tua mãe e tô mandando. Não, ela não aceita isso. É bem dela, não funciona. Então eu preciso. E ela é consciente. Quando eu percebo que quando eu explico, ela adere, há uma aderência, sabe? Por mais que tenha toda uma briguinha, mas é exatamente isso. Então, eu acho que o conviver com as diferenças, elas vão aparecer, né, na família. Sim. E desde a infância, né, quando aparece aí esse momento da criança querer lutar de poder com os pais, porque a Lizzie já luta, já pequenininha, que são as birras, né? E daí isso só vai, como diz meu cunhado, é igual um jogo de videogame. Cada fase é mais intensa que a outra. Um monstro é só um pouquinho maior para enfrentar lá na frente. Então, assim, eu vejo que a adolescência é algo que me espera, que eu preciso dessa informação,
desse pensamento de que... E até antes, né? Agora ela vai começar a ir para a escolinha e agora vão entrar os amiguinhos, né? E Aumenta a influência dela, né? Ela vai ver uma outra agora opinião, exato. né? O meu amiguinho, né? Que vai trazer a opinião de outros pais. Os famosos assim, mas a mãe do fulaninho deixou, por que que você não deixa? Ai, ai, ai. E até o amiguinho falando o contrário do que a mãe e o pai falam em casa. E daí ela vai chegar, né? E eu vou dizer, não, mas não é assim. E nós que somos cristãos, a palavra de Deus, né? Ensinar de acordo com a palavra de Deus. Mas eu vejo que realmente isso que você falou daí da adolescência, isso vai se tornar necessariamente, porque ela precisa buscar, né, a posição dela, a forma como ela pensa. Isso. Então eu preciso regar de amor os princípios em amor, para que quando ela vier, né, a se deparar com um grupo de adolescentes que ela vai querer a aceitação nesse grupo, esses princípios estejam lá regando ela, por mais que ela decida momentaneamente coisas diferentes, né? Mas o princípio esteja lá, né? Regadinho. E daí, em algum momento também, como o meu cunhado um dia explicou para mim sobre um livro, que não são só... tem os pais, a influência dos pais, a influência dos amigos, mas tem um momento que tem a influência da cultura, né? Então vai crescendo, talvez não é mais um adolescente, mas se torna um adulto e ele já criou aquela posição dele, não, eu já tenho a minha forma como eu penso, porém a influência continua. Né? A cultura daí começa a influenciar o que está acontecendo no mundo, o que está em alta. Talvez até aquele meu amigo também não goste, mas tá tão interessante, né? Aquilo que está sendo ofertado. Mas eu creio que o princípio lá dos pais, eles não vão se perder. Né? Até o que a influência dos amigos nunca vão né? Não creio que vai ter um momento, isso não existe mais. Mas é como se o mundo fosse ampliando, né? Sim. A visão dele sobre o mundo também vai se ampliando, né? Sim. E então o princípio, se marcado naqueles primeiros anos, se foi marcado bons princípios, certamente isso vai repercutir ao longo do tempo, né? Os valores estão ali, né? E assim, esse é o meu maior desejo, sabe? Colocar os princípios de forma tão forte e intensa no coração da Lise, que assim como eu vejo nas minhas sobrinhas, né? Que elas são influenciadoras de amigos, até da cultura, né? Que eu vejo muito, né? Na Elisa, na Aline, né? Hoje casada com a família dela, como eles influenciam, como elas influenciam. E eu desejo isso para minha filha, sabe? Que o princípio esteja tão fortemente arraigado do Senhor, da palavra de Deus no coração, para que ela venha influenciar amigos, não que ela seja influenciada, para que ela venha influenciar a nossa cultura. Eu acho que nós, como cristãos, é esse o caminho, né? Que o princípio seja tão forte, arraigado em nós, para que nós influenciemos, né? E eu não preciso ser uma youtuber, né? Porque nós não somos, né, mana? Nós só batemos papo. Exatamente. Né? Quem vem conversar com a gente sempre fala, a gente não tem intenção de divulgar e querer ser pop. Não, a gente quer dividir aquilo que a gente enxerga, a nossa vida, nossas coisas difíceis, nossas coisas fáceis, o que nós já aprendemos, o que ainda estamos aprendendo com as pessoas. No fundo, a gente quer dividir a nossa humanidade. Exatamente. Né? E olha, não é fácil dividir a humanidade, né? Porque é muito fácil eu mostrar para o outro só partes que eu acho que são boas de mim. Né? Agora dizer que em muitos momentos eu e o Rê não sabíamos como agir numa dificuldade educacional das meninas, não é fácil, e tiveram vários momentos onde foi muito difícil, situações difíceis. A Aline
tinha muita espinha na adolescência, ela sofreu um bullying muito pesado Dolorido. na escola e a minha vontade como mãe era pegar aqueles outros adolescentes e pegar os pais também. Pegar o chinelo e dar na bunda de todo mundo. Exatamente, sair arrebentando tudo. Mas daí Meu você Deus, fala, são outras pessoas com as suas dificuldades que não estão sabendo lidar com elas e estão usando isso para agredir outras pessoas e Cristo ensina a amar o inimigo. A dar outra face. Mas como que eu vou defender a minha filha nessa situação? E você daí só dobra o joelho, cai em prantos pedindo para Deus consolar o coração da sua filha, perdoar aqueles agressores. E então são várias as histórias e vários os momentos de dificuldade de que nós dobramos o joelho e falamos: Deus, não sabemos, mas o Senhor sabe, cuida, dirige, nos dá sabedoria, traz uma luz, né? E Ele é fiel. Sim, Ele é fiel para nos conduzir na nossa limitação e ignorância, né? Por isso que a gente precisa da palavra dele, porque nos guia, né? E por isso que é importante a convivência familiar. Porque eu trocava com você, a gente chorava junto, a gente orava junto, e isso traz fortalecimento. Então, quando essa moça que você iniciou contando, de que ela disse que não precisa de ninguém, isso é um engano, a gente precisa. A gente precisa, senão a gente não cresce. A gente precisa. A gente estagna, né? A gente não mostra nada da gente. E o amor, a troca do amor e o amor em si, ele envolve vulnerabilidade. Jesus era a pura manifestação do amor de Deus. Sim. E ele se mostrou como? Sim. Na cruz, ele estava totalmente vulnerável. Exatamente. E se a gente só mostrar a força, a gente não está ensinando nada para ninguém. Né? A gente tem que mostrar a vulnerabilidade, a fraqueza, porque é aí que a gente... Ai, olha só, é assim que lida. Exato, porque eu tenho essa fraqueza. A gente troca, né? Não existe ser humano. Só o... Esqueci o nome dele. Do Tom Hanks naquela ilha. Que conseguiu naquele filme. Não, mas ele só inventou ele também como era o nome? O Wilson! Só foi um sopro aqui. Que bom que eu ria sopra pra gente. O Wilson, ele precisou Ele do tinha Wilson. o Wilson. Você tá vendo? Porque ele não suportou. sobreviveu sozinho, ele precisou. Entendeu? Nem ele conseguiu. Nem ele. Tá bom. Gente, valeu, muito bom, viu? muito bom. Obrigada. Obrigada. Por esse bate-papo. Beijo.